bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o local ou a hora a que estejam a assistir a esta palestra. E já agora também um grande haja saúde, em especial um haja saúde espiritual, que se irá refletir no nosso campo mental e, posteriormente, no nosso corpo físico. Portanto, um grande haja saúde para todos vós. Hoje a palestra tem como tema imortalidade da alma. E, bom, nesta palestra baseei-me no livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos livros de André Luiz, de Leão Denis, no engenheiro Hernani Guimarães de Andrade, também em pesquisadores que não eram espíritas, mas que se convenceram pelas evidências científicas, como é o caso de Arthur Conan Doyle, William Crookes, Charles Richet e outros investigadores como Ian Stevenson, Brian Weiss, o sueco Friedrich Jürgensen, o professor russo Nagovsky, na médica psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross e nos estudos do padre francês François Brune, estudos estes que foram solicitados pelo Papa João Paulo II. Nós vamos iniciar com o esclarecimento espírita, para depois falarmos sobre várias pesquisas efetuadas, quer a nível da memória extracerebral, lembranças induzidas nos adultos, experiências fora do corpo, experiência de quase morte e finalizando com a transcomunicação instrumental. Bom, antes de introduzir com o conhecimento espírita em relação à imortalidade da alma, e gostaria de vos contar aqui um facto curioso que eu encontrei relativamente a um filósofo português este trabalho datado de 1568, de seu nome, o nome do filósofo Baltasar Álvares, que no estudo que se fez sobre a questão da imortalidade da alma intelectiva individual, apresentou 8 argumentos destinados a provar a imortalidade da alma e que são apreciados do ponto de vista dos filósofos e dos teólogos. E que pontos são estes 8 pontos? Primeiro, ele diz o seguinte, que a alma racional é uma substância espiritual e subsistente por si, porque é independente e separada da matéria, logo é incorruptível. Bom, segundo ponto, diz Baltasar Álvares, nada subsistente por si poderá corromper-se quando for, como é o caso da alma racional, uma entidade simples e por receber a existência por uma única criação. Terceiro ponto, diz ele que existe no homem um desejo e apetência para a vida eterna que a alma reflete e canaliza. Quarto ponto, a experiência do êxtase comprova a existência da possibilidade, ainda em vida, de vivenciar um estádio de separação e de abstração dos sentidos e da matéria, o que confirma a separação da alma racional do corpo e, portanto, a sua incorruptibilidade. Bom, e vamos ao quinto ponto. Diz ele, a mente aspira sempre ao mais alto e tende a afastar-se das coisas caducas, procurando conhecer e compreender as coisas divinas e imortais. Esta insatisfação permanente por alcançar mais e melhor que todos nós temos, testemunha a vocação da alma para um seu lugar natural, que é o mundo espiritual. Estamos a falar de 1598. Sexto ponto. Existe um apetite inato no homem para a felicidade que não pode existir em vão e que só a contemplação de Deus pode saciar. Vamos ao sétimo e penúltimo ponto deste seu trabalho, que diz assim: a alma humana é criada para a virtude e o homem possui uma consciência moral. Tal é demonstrativo de que não
pode morrer como um animal, mas sim aspirar ao alto, à realização plena da virtude. E, finalmente, o oitavo ponto, que retrata aqui um aspecto da visão da lei de causa e efeito, pelo prisma dele, na altura. Diz assim que a providência divina pratica a justiça distributiva. Esta vida nem sempre é o testemunho da justiça tal qual a merecemos e imaginamos. Vemos com frequência os justos aviltados e vítimas de inexplicáveis sofrimentos e, entretanto, os ímprobos, impunes, premiados, sem crítica nem remorso, colhendo benefícios da sua iniquidade. É o que se vê nos tempos atuais. E ele adianta que terá, pois, de existir uma justiça maior, capaz de repor as lesões, de remediar as injustiças das vítimas nesta vida, punindo os que se afastaram da prática do bem, dos causadores de malefícios ao próximo, com o fim de premiar os justos. E aqui termino, digamos, esta obra deste filósofo português que viveu entre 1560 e 1630, salvo erro, seu nome, Baltazar Álvares. Bom, vamos agora entrar no aspecto do esclarecimento da doutrina espírita, que nos diz que a crença na imortalidade é, segundo Leão Denis, uma das mais difundidas nas filosofias e nas religiões do Oriente e do Ocidente. Do ponto de vista filosófico, pode assumir duas formas diferentes. A primeira, a crença na imortalidade da pessoa individual, ou seja, da alma humana na sua totalidade. E segundo, a crença na imortalidade, daquilo que a pessoa individual tem em comum com um princípio eterno e divino, só da parte impessoal da alma. Adianta que, para o filósofo grego Platão, esta crença da imortalidade é o laço de toda a sociedade e acrescenta: despedaçai esse laço e a sociedade se dissolverá. O conceito, caros espectadores, de existência e sobrevivência da alma é admitido desde os tempos imemoriais, mas foi consolidado com as ideias de Sócrates, Platão, Pitágoras. Foi divulgado na Idade Média, foi acrescido das interpretações da teologia cristã pelos pais da Igreja, como Santo Agostinho e Tomás de Aquino. No Renascimento, o conceito era um lugar comum, amplamente divulgado. Na Idade Moderna, sofreu uma reviravolta, sobretudo com a chegada do positivismo de Auguste Comte, que, com a sua doutrina do culto à razão, rejeitava Deus e a imortalidade da alma. Amigos, na Idade Contemporânea, o conhecimento humano progride vertiginosamente e, com o desenvolvimento da psicologia e da parapsicologia, o mundo científico passa a interessar-se por este aspecto da paranormalidade, aceitando-se que o homem possui algo de transcendental pré-existente à formação do corpo físico. Já outro autor, o espírito André Luiz, registra o seguinte em relação a esta temática da imortalidade. Ele afirma que a morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e aperfeiçoamento. E adianta que, ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Agora, num dos livros que compõe a Codificação Espírita, com o título Evangelho segundo o Espiritismo,
temos que, para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, as vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a estrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está num lugar temporário, aqui, e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. E este conhecimento, nos períodos conturbados que estamos a passar, são extremamente facilitadores em termos de termos mais capacidade para fazer face à complexidade dos mesmos. Vemos, digamos, toda esta problemática com outra visão, uma visão mais objetiva. Conseguimos filtrar melhor o que se está a passar, porque, não sendo a morte um fim, estamos todos, de certa forma, aqui de passagem, num estágio evolutivo. E tudo isto tem uma lição enorme a nível mundial, neste momento, para nos ensinarmos. E vamos, de certa forma, aceitar melhor as pessoas, porque compreenderemos que cada qual se situa em determinada faixa evolutiva, segundo os progressos efetuados. Deixaremos de alimentar um apego tão exagerado aos bens materiais, que é o que já estamos a fazer. Já estamos a ver que existe uma outra prioridade, outro valor que damos às coisas. O petróleo, o tal famoso ouro negro, o que é que ele vale hoje? Não será a água muito mais valiosa do que o petróleo? Nós estamos a inverter os valores em relação a muita coisa que está a acontecer neste momento e que retiremos, digamos, os aspectos mais positivos. Porque viveremos com maior responsabilidade, porque nos tornaremos indivíduos mais compenetrados dos nossos deveres morais. Allan Kardec, o codificador da doutrina e não o fundador, porque a doutrina espírita está na natureza, não teve nenhum fundador. Allan Kardec registra o seguinte: só o facto da possibilidade de se comunicar com os seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância quanto atinge a todos os homens sem exceção. Esse conhecimento não pode deixar de trazer, na sua generalidade, uma modificação profunda nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças que têm tão grande influência sobre as revoluções sociais. É toda uma revolução que se opera nas ideias. Caros amigos espectadores, segundo a doutrina espírita, chamamos alma ao ser imaterial, individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. A questão de aceitar ou não a imortalidade da alma e, consequentemente, a sua capacidade de se comunicar com os vivos ou os que estão no corpo carnal reside na ideia que se tem da alma. Para muitos indivíduos, a alma é uma abstração. Para outros, é um ser destituído de uma forma precisa, espécie de luz ou clarão. Outros têm uma visão confusa com base nas suas convicções religiosas. Com o progresso da ciência, contudo, este progresso permitirá que a imortalidade da alma e sua sobrevivência e manifestação no plano físico sejam comprovados. Isto está Allan Kardec a dizer em cerca de
no ano 1857, 58, 59, 60. Ele diz que o progresso da ciência, contudo, permitirá que a imortalidade da alma e a sua sobrevivência e a manifestação do plano físico sejam comprovados. E é isto que faremos daqui a pouco, com a apresentação de vários casos científicos, de vários pesquisadores de várias regiões do mundo. Acresce que a sobrevivência da alma depois da morte está provada de maneira irrecusável e de alguma sorte palpável pelas comunicações espíritas. A sua individualidade está demonstrada pelo caráter e pelas qualidades próprias de cada uma. Essas qualidades, distinguindo as almas umas das outras, constituem a sua personalidade. Se elas estivessem, as almas, confundidas num todo comum, não teriam senão qualidades uniformes. Além dessas provas inteligentes, há ainda a prova material das manifestações visuais ou aparições que são tão frequentes e tão autênticas que não é permitido contradizer. Allan Kardec, ao explicar à sociedade em geral o que é a doutrina espírita ou o espiritismo, ele diz que o espiritismo é a ciência que estuda os espíritos, a sua natureza, a sua origem e a sua relação com o mundo corporal. Ele afirma que a doutrina espírita matou a morte, falando não na crença da imortalidade, mas fornecendo evidências científicas da vida espiritual após o falecimento dos órgãos do corpo físico. Não se esqueçam de uma coisa. Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, o espírito mais evoluído que a humanidade terrena já conheceu, afirmou, dentre muitas afirmativas, que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Tenhamos isso em conta. Ninguém se irá perder, porque a morte é um fenómeno natural de passagem de um ambiente vibratório para outro ambiente. Os mortos, hoje, para nós, estão temporariamente invisíveis, porque estão num patamar em termos de frequência mais elevado que este, no qual nos encontramos agora. Agora, uma publicação no dia 18 de abril de 1857, que há poucos dias atrás prefez 163 anos, do Livro dos Espíritos. Através dessa publicação e da leitura, os investigadores não espíritas começaram a interessar-se pelos estudos sobre o além-túmulo. Um deles foi Arthur Conan Doyle, que, como sabem, foi o criador da personagem Sherlock Holmes. Anos mais tarde, em Londres, é criada a Sociedade de Estudos Psíquicos, que permite que William Crookes, por 2 anos, também um cético, mas permitiu a William Crookes, por 2 anos, com 2 reuniões semanais, trabalhando com uma médium de seu nome Florence Cook, permitiu-lhe estudar o que nós chamamos por ectoplasma extraído do corpo da médium, que permitia a materialização de um espírito de seu nome, Katie King. A par desta sociedade, surge nos Estados Unidos da América uma congênere onde Charles Richet, Prémio Nobel da Medicina, irá continuar os estudos nesta área. Começamos a observar que o conteúdo do Livro dos Espíritos começa, se nós nos apercebermos hoje, mas se nós analisarmos e formos aos factos históricos, o Livro dos Espíritos deu lugar a ciências como, por exemplo, a metapsíquica, a psicologia transpessoal, a física quântica, a parapsicologia, entre
várias outras. Nesta sequência, caros amigos, a linha mais estudada pelos pesquisadores foi a da memória extracerebral, ou aquilo que nós conhecemos por reencarnação. No campo da reencarnação, temos dois subgrupos. Temos o grupo das lembranças espontâneas em crianças e o outro das lembranças induzidas nos adultos. A mais importante é a primeira, a das crianças. Pois, a partir de 1 ano e meio, mas com mais frequência entre a idade dos 3 e 5 anos, estas mesmas crianças descrevem ao mais ínfimo pormenor uma vivência anterior. Onde viveram, quem era a sua família, o número da porta da casa, a cor da casa, etc, etc, ao mais ínfimo pormenor. O pioneiro neste tipo de pesquisas foi o indiano Hemendra Nath Banerjee, parapsicólogo, filósofo e pesquisador. Foram mais de 1.100 casos na sua pesquisa nos 5 continentes. Além destes estudos, exerceu o cargo de diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. E publicou o livro, baseado nestes estudos, cujo título é Vida Pretérita e Futura. E deste livro vamos relatar um caso muito interessante, que é o caso da menina de nome Romy. No estado norte-americano do Iowa, no pequeno povoado de Des Moines, morava um casal com a sua pequena filha de 4 anos chamada Romy. Numa ocasião, eles viajaram para Chicago e na viagem de retorno os pais estavam, digamos, numa amena conversa. A determinada altura, o pai disse: "Este caminho vai dar a um lugar chamado Charles City." Quando disse isso, a menina, que ia na parte de trás do automóvel, disse: "Eu já morei em Charles City." Quando ela disse isso, os pais entreolharam-se, admirados. E a menina continuou: "Eu morei em Charles City, o meu nome era John Wilk, a minha mulher chamava-se Sheila Wilk, a quem eu chamava carinhosamente de Chill. Meus pais eram Larry Wilkie e Louise Wilkie." E começou a dar uma série de dados muito significativos pela precisão, contando, por exemplo, que ele, homem na vida passada, agora uma miúda Romy, ele na vida passada tinha morrido, quer dizer, ele tinha desencarnado, ele tinha falecido num acidente de moto que pertencia ao seu tio, irmão do seu pai, que lhe tinha emprestado essa mesma moto. Contou que tinha 2 filhos e falou de um detalhe muito interessante. É o detalhe de que a sua mãe, naquela existência passada, quem era a sua mãe anterior, quando estava a cozinhar para ele, derramou óleo a ferver acidentalmente na sua coxa, ficando com uma cicatriz. Portanto, este foi um dado muito importante e significativo. A criança forneceu uma quantidade de dados que eles ficaram impressionados. Quando chegaram à sua casa em Des Moines, ao assistir à televisão, estava a dar naquele momento, e como nada acontece por acaso, estava a dar naquele momento uma entrevista realizada com o professor Banerjee, que referi anteriormente. Coincidência? Não. Não existe o acaso nas coincidências. E nessa entrevista, na década de 60, não havia, como sabemos, não havia internet, não existiam as facilidades de comunicação como hoje. Ele aproveitou para contar as suas primeiras pesquisas nesse programa televisivo e pediu,
programa que os pais estavam a assistir, com a miúda Romy, pediu a todos aqueles que conhecessem algum caso de crianças que mencionasse uma vida passada, que falasse de lembranças de vidas anteriores, que se comunicassem por ele, por telefone ou por correio postal, para avaliar se era um caso factível de ser pesquisado. Mal acabou o programa televisivo, ligaram para o telefone do professor Banerjee, que se encontrava na Índia, no qual se fez uma primeira avaliação para determinar se o caso merecia ou não ser pesquisado. E nós sabemos que o método científico é muito exigente. Essas pesquisas eram muito exigentes. Por exemplo, é analisado neste tipo de casos se a criança nasceu a fórceps, se a criança tem alguns casos clínicos psicopatológicos, se a mãe tem um caso clínico patológico, se foi utilizado algum anestésico, psicofármacos, etc. Se sim, o caso é descartado, evitando-se contaminar a amostra. Bom, tudo é, digamos, filtrado. Além disso, é aplicado um teste psicométrico e teste de personalidade para a criança e para os outros integrantes da família, constatando a saúde mental de todos os participantes. Bom, excluídos todos estes aspectos, prosseguiu-se com a pesquisa que deu resultados também eles, muito interessantes, como é o caso desta história verídica. O professor Banerjee decidiu finalmente viajar para os Estados Unidos. Quando lá chegou, foi com a família do homem a Charles City. A caminho, a criança, a miúda, continuou a fornecer mais dados. Por exemplo, descreveu com riqueza de detalhes as características da casa onde ela morava, da qual não se lembrava do endereço. Quando chegaram a Charles City, a primeira coisa que fizeram foi procurar uma lista telefónica e procuraram pelo sobrenome Wilkie e verificaram que só havia uma família na cidade com esse apelido, o que, digamos, facilitou bastante a possibilidade da pesquisa. Anotaram o endereço e dirigiram-se para lá. A caminho, a miúda disse: Pai, por favor, pai. Eu quero fazer um presente e quero dar um presente para a minha outra mãe. E então pararam em frente a uma florista e a menina escolheu um ramo de flores azuis cuidadosamente enfeitadas. Como já tinha um endereço, o pai de Romy pagou e pediu para o florista entregar o ramo no referido endereço. Continuaram o caminho e chegaram ao seu destino. A menina, em vez de se dirigir à porta da frente, como é normal, dirigiu-se a uma porta lateral que depois se confirmou ser a porta que era utilizada pela família. Foram atendidos por uma senhora idosa que, abrindo a porta, perguntou o que desejavam e qual era a razão de lá estarem. Quando o professor e o pai de Romy tentaram explicar o motivo da visita, a senhora ficou muito constrangida e quase de mau humor lhes disse: Como se atrevem a perturbar a memória do meu filho morto? E fechou a porta muito perturbada. Todos eles saíram, tentando arranjar uma estratégia para conseguir falar com a velhinha. Esperaram um pouco e fizeram nova tentativa. Desta vez, a velhinha agora abriu a porta, agora com os olhos úmidos, cheios de lágrimas, dizendo: Como é que souberam que eu adorava estas flores azuis, que já tinha sido previamente entregue pelo tal florista? Estas flores foi o último presente que eu recebi do meu filho morto, John Wilke. Foi um ramo de violetas africanas como estas. Então, posto isto, a senhora abriu a porta e eles entraram. Dentro de casa, confirmaram a veracidade dos dados fornecidos pela criança de apenas 4 anos e que nunca tinha tido nessa encarnação, nesta existência, nenhuma relação
com Charles City, com a sua família e o seu povo. Uma a uma foram verificadas as informações. A senhora se chamava Louise Wilk, seu marido era Larry Wilk, ela tinha tido um filho de nome John Wilk, sua nora era Sheila Wilk e, naturalmente, só era chamada Chill pelo seu marido e eles tinham tido 2 filhos na existência passada. Isso falando no caso do homem. A senhora Louise, quando foi informada do que tinha dito a menina Romy a respeito do acidente doméstico com o óleo a ferver derramado na sua coxa, levantou a saia e mostrou exatamente no lugar assinalado uma cicatriz causada pelo referido acidente. E outro facto muito interessante foi quando verificou as características da destruição da sala, da cozinha, enfim, de toda a casa. Tudo coincidia perfeitamente com o que fora dito pela menina à estação de uma parte da casa. O professor Banerjee, olhando para o desenho que tinha feito da casa com as diretrizes da menina, previamente, dirigiu-se para a senhora Wilk e perguntou. Ela disse que tudo era assim e que coincide quase totalmente à estação deste local aqui apontado. E a velhinha, sorrindo, disse-lhes naturalmente: essa parte da casa foi refeita, foi reconstruída, remodelada depois da morte do meu filho. E ele não tinha condições de saber dessa modificação. Por isso, o que a menina descreve é como era a casa antes da remodelação e antes do seu acidente mortal na moto que foi emprestada pelo tio e irmão de seu pai. Bom, para concluir a pesquisa, o professor Banerjee pediu à senhora Louise o álbum de fotos da família e escolheu de propósito uma foto onde estava um casal de jovem de olhos azuis que eram John e Sheila Wilk e mais 4 crianças. Quem não conhecesse não poderia diferenciar numa delas e questionou Romy: quem são? E a menina de 4 anos, sem hesitar, respondeu: esse era eu, John Wilk, estou aqui com a minha mulher Sheila, aqui estão os nossos filhos Fulano e Beltrano, e esses 2 que aqui estão eram amigos dos meus filhos, vizinhos que vinham frequentemente brincar com eles. Esse é um dos casos, dentre mais de 4.000 dos vários pesquisadores que foram totalmente resolvidos. Vamos falar agora de outro pesquisador, seu nome Ian Stevenson, psiquiatra canadiano. As pesquisas desenvolvidas ao longo de décadas em diferentes partes do mundo acumularam um número significativo de casos de pessoas que tinham reminiscências de outras existências e de experiências vividas no plano espiritual após a morte do corpo. Nos seus estudos, ele analisava as marcas de nascença. As crianças que tinham memória extracerebral e marcas físicas de nascença obedeciam a 2 condições. Primeira, na última existência, sofreram uma morte violenta. E a segunda condição é que o tempo vivido entre uma encarnação e outra, ou seja, entre uma existência carnal e outra, entre uma experiência no corpo físico, essa experiência entre uma e outra não era superior a 2 anos. O Dr. Ian Stevenson não conseguia explicar a questão das marcas de nascença. E estudou um caso cuja criança tinha uma cicatriz arredondada aqui na zona da maçã do rosto e uma maior aqui na zona da nuca. Através da memória extracerebral, ficou a saber que este miúdo que tinha estas marcas, na existência anterior, tinha sido um empresário
libanês que um dia, ao sair do seu local de trabalho, esqueceu-se de algo e voltou atrás. No seu gabinete, apanhou o seu sócio que lhe estava a roubar. Este, para se defender, matou-o. E mais tarde, no arquivo fotográfico forense, tinha a fotografia do cadáver que comprovava a entrada da bala pela cara e a saída aqui por esta zona. No caso, outro investigador, num caso do Brasil, temos o engenheiro Hernani Guimarães de Andrade, que pesquisou 75 casos que deram lugar ao seu livro de título Reencarnação no Brasil. Assim, a reencarnação deixou de ser uma crença para se tornar uma evidência que prova não só uma pré-existência da alma, como também a sua continuidade após a morte do corpo físico, num estado constante de individualidade, com todo o conhecimento adquirido ao longo de milénios. Ou seja, nós não nos vamos diluir no todo como uma gota no oceano. Não. Nós mantemos ao longo dos milénios a mesma individualidade, só que mais ricos em conhecimentos, em virtudes, coisas que nunca se perdem, a não ser as coisas materiais que teimamos em amealhar. Mas quando nós partirmos, não levaremos nada connosco. Outro pesquisador, vamos a outro, que se chama-se Brian Weiss, mais conhecido pelos espiritualistas em geral, que trabalhou o aspecto da memória induzida nos adultos, que deu origem à conhecida terapia de vidas passadas. Outro segmento da investigação prende-se com o da transcomunicação. Este tipo de pesquisas tem duas vias. Primeiro, a mediúnica, através da psicofonia, psicografia, da evidência. Tudo isto, espécie de intermediários de um plano ou outro. E temos também a transcomunicação instrumental. Neste segundo aspecto da transcomunicação instrumental, o pioneiro neste tipo de investigações foi o sueco e protestante Fredrik Jürgensen. O seu objetivo não era comunicar com os espíritos. O seu trabalho consistia em gravar os sons da natureza, os cantos dos pássaros. Estamos a falar do ano de 1959. E o que é que ele fazia? Ele afastava-se da cidade sueca de Estocolmo para uma área arborizada, isolada da sociedade, e colocava lá o seu gravador de fita magnética a funcionar durante a noite. No dia seguinte, ao ouvir o canto das aves, notou outros sons. Que sons eram esses? Caros amigos, eram sons de vozes humanas. Ele chegou a pensar: será que alguém passou por aqui? Será que alguém passou por aqui? Será que foi algum caçador? E o estudo continuou. Voltou a escutar a gravação e uma voz dizia, agora de uma forma mais nítida: Jürgensen, estamos a tentar comunicar contigo. Esta voz apresentava-se como sendo a de um físico alemão que já tinha enverdado por este tipo de pesquisas quando estava vivo no corpo físico. Jürgensen pesquisou e constatou que esse nome, esse físico, tinha de facto existido. E é interessante salientar que este tipo de pesquisa surgiu de modo semelhante à iniciação ou surgimento da doutrina espírita, porque foram os espíritos os primeiros a se manifestarem e não os de cá para lá. Portanto, a iniciativa foi do plano espiritual. Assim, Fredrik Jürgensen deixou, baseado nos estudos que fez, publicados pelo menos 2 livros que têm como título Telefone para o Além e Vozes do Espaço. Este sueco, que era protestante, foi condecorado pelo Papa Paulo VI por causa da prova da existência da vida para além da morte. E mais tarde, o Papa João Paulo II, tomando conhecimento destas pesquisas, pediu a um investigador,
o padre francês François Brune para indagar da veracidade que se tornou. E este padre não só verificou a sua veracidade, como se tornou num dos principais estudiosos nesta área. E ele publicou o livro Os Mortos nos Falam. Vamos agora falar da última linha de investigação que se prende com as experiências de quase morte ou as EQMs. Aqui, meus amigos, vamos falar do pesquisador da Universidade de Moscou, o professor Nagovsky. E podemos diferenciar dois tipos de morte, segundo ele. Primeiro, a morte clínica e, segundo, a morte metabólica. Na primeira, refere que nós temos uma paragem dos parâmetros fisiológicos. É uma morte que é súbita e, às vezes, esse tipo de morte clínica pode ser reversível. Já a metabólica se dá de forma insidiosa e é irreversível. Em relação à clínica, e através de vários processos, podemos observar o que conhecemos por ressuscitação. Deste universo de pacientes que passaram por morte clínica e foram ressuscitados, 50% lembra-se de ter tido uma experiência espiritual, não conseguindo encontrar no seu vocabulário termos para explicar o que viram e sentiram. Portanto, o nosso vocabulário é demasiado pobre para explicar certas coisas do plano espiritual. No geral, estes pacientes, depois desta experiência, mudaram as suas atitudes perante a vida. Tornaram-se mais serenos, menos apegados às coisas materiais e mais solidários. Nestes estudos, destacam-se também os trabalhos conduzidos por Elizabeth Kubler-Ross, médica suíça que se naturalizou americana. Esta respeitável psiquiatra obteve importantes observações de pacientes terminais que retornaram ao corpo após a paragem cardíaca ao estado comatoso. A maioria desses pacientes não só relataram aspectos da vida além da matéria e também o encontro com espíritos já falecidos, como puderam, por si mesmos, atestarem a imortalidade do espírito. Aqui, meus amigos, já temos uma vasta gama de estudos cientificamente provados por investigadores não espíritas, mas que se converteram não à crença, mas à evidência da imortalidade. Logo, nós somos imortais. Além disso, estamos em patamares evolutivos diferentes, o que nos leva a respeitarmos mais uns aos outros. E, em especial, a vida, pois ela continua. E perante a situação atual que estamos a enfrentar, pandémica, e que está a ceifar muitas vidas, tínhamos a certeza que nenhuma dessas vidas se perdeu. Estão agora noutro patamar, noutra realidade, noutro campo, onde a frequência, a vibração é mais acelerada, por isso são invisíveis aos nossos olhos, mas continuam vivos. Tudo está certo. Aprendamos com a lição mundial que estamos a receber agora, que não nos entremos numa espécie de caos mental. Suicídio, após todos estes estudos, torna-se cada vez menos uma solução para os nossos problemas. Todos aqueles que se suicidaram, também muitos deles se comunicaram através da mediunidade. E eles todos são, digamos, unânimes ao afirmar que os problemas que eles tinham aqui eram sofrimentos, muitos deles até pequenos, comparados com o terror que eles encontraram após terem cometido
tamanho ato. Suicídio é a pior porta de saída. Logo, a vida continua. Mais uma vez referimos. É uma certeza que temos que ter. Não acaba no cemitério. Caros amigos, como sempre, podem colocar as vossas questões através da internet, pesquisando no Google por Associação Espírita de Xerense, onde vão encontrar os nossos contatos, o nosso mail, e se quiserem, se o quiserem também, posso-vos facultar toda uma lista de pesquisadores italianos, franceses, norte-americanos, suecos, russos, que fizeram pesquisas nas mais variadas áreas, no caso concreto do aspecto da imortalidade. Se o quiserem, eu posso facultar-vos estes nomes e os estudos por eles feitos. Bom, ficamos por aqui com a nossa palestra e marcamos encontro para a próxima terça-feira, à mesma hora, para apresentarmos um novo tema. Então estejam atentos e desde já agradeço muito pela vossa atenção, pela vossa assistência. Bem-ajam e muita saúde para todos, em especial saúde espiritual e mental. Muito obrigado.